Padroeira, 18 de outubro de 2011, os festejos da padroeira encerraram-se, prefeito Luiz Menezes. Foram 10 dias de muita festa, de muita movimentação financeira aqui no município de Piripiri. E, claro, eu queria que o senhor fizesse o resumo na sua visão, né? Superou as suas expectativas, a mudança do movimento aqui da Praça de Eventos para deputado Raimundo Holanda? Foi dentro do que o senhor imaginou ou superou as suas expectativas? Bom dia. Bem, bom dia a todos vocês e também a todo o nosso povo que está ouvindo os diversos elementos de comunicação, né, que nós estamos aqui a convite de vocês, nessa coletiva. Eu acho que superou, sim, superou porque já era previsto, não é? Em razão de que nós estávamos levando essa atividade, não é, que atende toda a nossa população e os visitantes para um local onde o espaço é preparado para esse tipo de festa, não é? De movimento, num convênio que nós conseguimos com o Ministério do Turismo. E não podia ser diferente, quer dizer, você tem uma área preparada, moldada para esse tipo de evento, onde inclui espaço plano, urbanizado, onde inclui acesso mais fácil, onde inclui área extensa de estacionamento, onde inclui iluminação suficiente para a visibilidade de todos os pontos, onde incluiu também a democratização do espaço, ou seja, não há mais uma barraca de trás da outra, bloqueada os seus acessos em função de outros elementos que são colocados, como eram colocados antes aqui na Praça Nelson Carneiro, que era uma improvisação. Então, tudo planejado, local de parque, local de estacionamento, local de barracas, como eu disse, com direitos iguais, ou seja, dentro de uma simetria. Você tem uma avenida, um canteiro central, as duas pistas da mesma largura, as duas pistas calçadas, as duas pistas asfaltadas, a iluminação simétrica atende os dois lados, quer dizer, não acabou o antigo privilégio, né? Quer dizer, a pessoa que tinha a barraca na posição tal, outra na posição tal, levava vantagem em relação aos demais. O público superou, sim, a expectativa. Nós esperávamos muita gente, mas não tanta gente quanto aconteceu, principalmente nos 3 últimos dias, onde pessoas ali mesmo ficavam questionando, me perguntando, né, se eu não achava que ali tinha mais gente do que na periferia. Eu acho que não, muita gente, mas é difícil, eu dizia, avaliar se tinha mais ou não, porque nesse tipo de evento, muito espaço é ocupado por barraca, por cadeiras, por outros elementos de serviço de alimentação, bijuterias e tudo. Então, claro que com essa divisão de espaço, se a gente fosse retirar essas áreas aí ocupadas, talvez a gente não tivesse a multidão da periferia. Mas, para efeito de festejo, nos 100 anos de Piripiri ou nos 101, não creio que em nenhum momento dessa festa, principalmente em razão do próprio crescimento da cidade e da população, nós conseguimos um festejo com a presença maciça da população e muitos turistas, muitos visitantes, não só na área de parque do lazer lá, de parque, mas também aqui na parte religiosa, no centro da nossa cidade, que é bom que se diga, porque muita gente, talvez os mais jovens também não lembram, por coincidência, mais um espaço festivo que eu criei, que eu construí, porque as duas praças eram separadas por uma rua que passava no seu centro, ali ficava um posto de táxi, e eu, já vendo a necessidade da igreja, conversei com os padres na época, eles não tinham intenção, cheguei a sugerir, inclusive, que a gente pudesse mudar ali para a parte posterior da igreja onde são realizadas as novenas, mas depois ficamos na conversa achando que realmente ali atrás era mais para as novenas e tudo, e eu então disse, pois só tenho essa solução para criar espaço seguro, sem precisar estar trânsito, passando carro durante o dia, atrapalhando, e fiz a geminação das praças, ou seja, fiz aquela
praça central, em pedras do pé do morro, se eu não me engano, né? E aqueles canteiros e a iluminação central, emendei as praças, acabei com a rua que passava no meio, e a partir dali, até hoje ainda, o espaço está sendo suficiente para atender o leilão e a barraquinha da igreja. Mas já começo a ver que com o crescimento da cidade, daqui uns dias a igreja também vai ter dificuldade, talvez vá ser necessário se procurar um espaço adequado para se criar uma área também que possa atender aquela atividade. O leilão já fica dificultado pela quantidade de pessoas e a dificuldade de a gente ter acesso, né? Tem um canteiro de um lado, tem uma planta de um lado, tem uma planta do outro, tem aquelas dificuldades. E o eixo central, onde são distribuídas as mesas e é situada a barraca, também já se observa que a dificuldade está aumentando. As mesas estão muito perto uma da outra, e o espaço está ficando pequeno. A cidade cresce, isso é a verdade. Mas ali também fomos nós que criamos, e agora vimos este ano a intensa movimentação e um aumento global de nossa festa da padroeira. No conjunto, atividade religiosa, barraca central da cidade e a nossa lá do Espaço Cultural e Turístico Professor São Antônio Neto, foi um sucesso de público, sucesso de segurança, sucesso de tranquilidade, sucesso de comportamento da nossa população, que trabalhou, que recebeu bem e que se comportou dentro da nossa tradição de povo ordeiro, educado e que gosta de se divertir, mas com exceção de alguns que se excedem mais pela bebida. Por isso não houve nada que chamasse atenção no sentido da segurança. E também, logicamente, a nossa procissão, que é o coroamento, foi uma procissão também que eu acho que superou as outras dos anos anteriores em quantidade, em participação, foi muito bonita. Você tinha a Tomás Rebelo todinha dos dois lados tomado de pessoas, quando o padre pedia para levantar-se as velas, você tinha uma visão melhor ainda para avaliar o tanto quantas pessoas ali. Eu não sei, não tenho assim um dado matemático, né? Nós não temos como ter, mas eu acredito que a gente só esteja perdendo para Canidé. E olha lá, nunca fui pessoalmente, mas as pessoas falam também de uma participação muito forte lá na cidade de Oeiras, na nossa primeira capital. Mas as outras, os outros festejos, mesmo em cidades de maior porte, como eu conheço algumas aqui da região norte, nós não perdemos em termos de participação. Então foi sucesso, superou sim a expectativa, e nós já começamos a trabalhar com o pensamento de duplicar aquela área turística, né, que é o projeto realmente abrangente, que possa garantir um espaço inédito na nossa cidade para mais 100 anos, vamos dizer assim. É a intenção, se houver tempo e condições, nós conseguimos recursos, nós duplicarmos, ou seja, retira-se o muro, faz-se outra fila de banco nos 400 metros, coloca-se mixória entre os bancos, faz-se uma calçada de 6 metros para o lado interno, já temos a rua parcialmente calçada, calçamos o restante dela, faremos outro espaço de calçadão para dispor mesas, e os estacionamentos iriam jamais no sentido interno daquela área. Então, praticamente um retrato do que tem seria colocado, a mesma coisa do lado interno, duplicando a capacidade de absorver o povo e os serviços de atendimento, de alimentação, de bebidas, de bijuterias e outras atividades que colocam, porque mesmo pela multidão, apesar de que eu achava que o espaço era suficiente, com sobra, vamos dizer assim, já sentimos que não, já sentimos que ali foi realmente um espaço que deu condições, mas no limite. Eu acho que se a gente pensar em aumentar mais ainda o público e a festa, vai ser necessário a gente duplicar
aquele espaço. Doutor Luiz, muitas críticas foram feitas no momento que o senhor divulgou que o parque seria transferido ali da Nelson Carneiro lá para o deputado Raimundo Holanda. E esse sucesso responde às críticas que foram feitas na época, não é isso, doutor? Com certeza. Críticas, algumas de pessoas bem intencionadas, que pela inexperiência, assim, e não ser, vamos dizer, da atividade delas, construir coisas públicas procedentes, que foram, vamos dizer, aceitas e justificadas por mim em algumas conversas, e agora elas já, algumas até procuraram, entenderam depois da festa. Agora outras de pura politicagem e outras de pura irresponsabilidade, principalmente de pessoas públicas. Um homem público não pode, se ele for uma pessoa de responsabilidade honesta, ele não pode colocar uma propaganda ou ser garoto propaganda contrário a uma festa que está sendo feita, que o dinheiro público gasto, construída, convênio e tudo para o povo. Então, como eu vou fazer propaganda das pessoas não comparecerem a um local de festa por um capricho político meu, se eu sei que ali a prefeitura, o Ministério do Turismo gastou dinheiro e procurou fazer algo confortável para a própria população utilizar. Então, acho que aí politicagem, o ex-prefeito, por exemplo, disse, eu ouvi, vocês me mostraram, disse que ali não era mais o campo das Palmas, que era o campo da Poeira. Mas uma pessoa entrou na hora da entrevista e disse, eu não vou, não sei se você vai ter coragem de uma coisa desse tipo. É uma propaganda contrária e contradiz quando durante o festejo você todo dia está lá, ou quase todo dia está lá. Então como é que eu digo que não vou ali, porque vai ter poeira, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter não sei o que, mil defeitos, e na hora que essa festa inicia eu vou para lá. As pessoas que ouviram eu dizer que ali não era o local adequado, que não prestava, que era perigoso, que era não sei o que, etc., que só ia ter rico, só ia ter não sei o que, como é que na hora que vai acontecer eu vou para lá, a própria pessoa que me ouviu dizer isso. Então acho que a poeira não existiu, a máscara que ele precisava levar para se proteger da poeira, ele não levou a máscara da hipocrisia, da irresponsabilidade, da politicagem, de falar por falar, sem ter consistência. Levou também a máscara de saber que nesse tipo de atividade teve a oportunidade, não fez nada, não tem uma pedra aqui criada por ele para um espaço de festa. O centro da cidade, onde a igreja realiza, fui eu que fiz. A praça de eventos, fui eu que fiz. A praça Nelson Carneiro, fui eu que fiz. O espaço cultural Professor Antônio Neto, fui eu que fiz. E eu não conheço, o Curumim, fui eu que fiz. E eu não conheço nenhum outro espaço aqui preparado para a festa desse tipo, feito por ninguém. Então, ele realmente não podia ter conhecimento da consistência desse projeto, porque ele nunca fez nada nesse sentido. Então, isso aí é lamentável, ele e outros, eu vi um dizendo que lá era um local adequado para se fazer como é que se diz, um parque de vaquejada, e que eu nunca tinha feito, devia aproveitar aquela areia, aquele espaço lá e fazer um parque de vaquejada. Esse que disse isso, esse foi o mais frequente lá, passava o dia todinho lá, e à noite só saía no cisco, como a gente diz, na gíria popular, entre as pessoas quando estão gostando de uma festa. Então é lamentável que isso tenha acontecido. Eu superei as críticas e não respondi no período que todo mundo falava, os que eram contrários, em razão de que eu tinha certeza, tinha convicção, pela experiência, como eu disse, que tenho, dos espaços que já criei, que foram ocupados, como o da igreja ali da Praça da Bandeira e como o da Praça de Eventos. O próprio Curumim já sediou muitas festas bonitas, e agora aquele lá eu tinha certeza que ia dar a multidão e as pessoas iam gostar da mudança. A pessoa que mais gostou da mudança, não sei se você teve contato com alguém, mas os de fora porque lamentaram que na cidade dele, nem Teresina, nem Parnaíba, nenhuma cidade tem um espaço, como o Capilé disse, daquele estilo. Tem espaços, outros, mas não naquele estilo, né? Preparado para aquele tipo de evento, que até o show pirotécnico deu acesso democrático a todo mundo. Até o show pirotécnico ficou numa posição
longitudinal, a avenida ficou dentro dela própria, colocando as duas laterais onde as pessoas sentam e participam da festa de frente para o local. Quer dizer, até o próprio show pirotécnico ficou bem democratizado, não ficou privilegiando quem estava na posição tal e tal. Então, uma coisa tudo pensada, bem feita para a nossa população, mas os que visitaram ficaram também maravilhados, como o ex-prefeito de Piracuruca e sua esposa, a doutora Nívia, e os seus colegas, amigos que andavam, ficaram impressionados, eles não conheciam quando eles viram, e assim pessoas de Teresina, pessoas do Ceará, de todo lugar, de Tianguá, de São Benedito, aonde alguém teve a oportunidade de nos conhecer, o elogio à área, ao local, não foi ao espaço, foi uma patente e muito frequente. Esses da politicagem, da torcida pelo pior-melhor, de colocar defeito em tudo, é preciso, antes de fazer esse tipo de coisa, procurar fazer o que nós procuramos fazer, trabalhar e fazer alguma coisa de possível para a nossa cidade, que nós andamos por aí e não encontramos. Nós não encontramos obras, ações desses outros que a gente possa dizer, isso ajudou o Piripiri crescer, isso gerou emprego e renda. Nós vemos um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, dimensionado, subdimensionado, ou seja, coisas pequenas que eram adequadas a Piripiri. Numa determinada época, eu mesmo fiz coisas do tamanho da nossa cidade, quando eu comecei em 83, a Praça Belota, outras coisas. Mas depois que eu ajudei a cidade a crescer, eu fazer algo em Piripiri que não seja do tamanho dela, ou que ser maior do que ela, para ela crescer, não faço, eu prefiro não fazer. Então, é por isso que nós estamos trabalhando, fazendo o pronto-socorro, fazendo a pró-infância, fazendo aquele espaço, duplicando, que nós vamos duplicar, se Deus quiser, fazendo centros educativos grandes, assinando contrato com o governo federal para mais quase 1.500 casas, fazendo o plano de habitação de interesse social, fazendo o plano de saneamento básico. Nós estamos fazendo, o município mandou fazer um de saneamento, porque nós não temos um plano de saneamento, entendeu? Então, trabalhando nessa visão e anunciando para a população, aproveitando vocês aqui, que nós conseguimos mais 2 creches, ou seja, mais 2 pró-infância do mesmo tamanho daquela, que nós conseguimos mais um ginásio poliesportivo coberto e que nós conseguimos mais 2 centros educativos, quer dizer, um nós conseguimos, o outro nós vamos fazer de novo, como estamos fazendo 2 agora, com recurso próprio, público, nosso recurso do município. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, estamos no interior, trabalhando, fazendo estrada, recuperando, e estamos indo a Brasília agora, período de emenda, para ver se a gente consegue fechar emendas para mais calçamento, para pontes. Sonhamos em fazer a ponte da Santo Dumont, aquela lá perto da Dona Eliane ali, para dar um escoamento por esse lado, para a saída de nossa cidade, porque para o lado esquerdo nós já fizemos a do Horto e a do Moraes, ali perto ali da casa do finado Moraes. Então, trabalhando e eles falando, mas eu já disse para vocês, e a população sabe, aqui há 2 sistemas políticos, um que se divide em 2, 3 pedaços, mas que trabalham do mesmo jeito, ou seja, só fazem falar, criticar, botar defeito, e um grande que nós representamos com muitos amigos, que faz uma coisa diferente, trabalha, responde, como você disse agora, como agora no festejo, com trabalho, entendeu? Responde com o evento, responde com tudo que se faz planejado e com amor por essa cidade. Eu queria que o senhor falasse também sobre o centro administrativo. Bem, nós iniciamos a parte de preparação do canteiro de obras, ou seja, nós já fizemos, como vocês já viram, o muro que separa o que é DENIT e o que deixou de ser DENIT. Nós já estamos com a equipe lá dentro, porque é bom até você dar uma entrada e fotografar. A gente, pela proteção da mata e daquele muro, a gente não tinha acesso, mas lá tem muita coisa. Lá tinha depósito de barro, de material, galpões velhos que estão, usina antiga de asfalto, tanque velho de combustível enferrujado, colocado lá há 40 anos, vamos dizer assim. Então, todo esse entulho está sendo retirado. O material, inclusive, de aterro, tudo, e barro, nós doamos até para apressar, para as pessoas que trabalham nesse ramo aí,
Então tem gente lá, o Gadé e mais outros que trabalham nisso, tirando esse material que está acima da superfície. E o doutor Evaldo deve iniciar, nós não fizemos pelo evento da nossa festejo, nós achamos interessante deixar o muro para proteger ali, dar mais segurança, mas agora que passou o festejo, nós vamos desmanchar o muro da frente. O processo licitatório dia 5, agora de novembro, depois que a empresa que vencer passar o prazo legal, que eu acho que para esse tipo aí é 3, 4 ou 5 dias no máximo, nós estaremos liberando a ordem de serviço, os recursos, parte dos recursos já estão em depósito, não há como a gente não tenha condição de iniciar, e eu espero que no máximo, dia 10, dia 15 de novembro, a empresa que vencer tenha iniciado de forma acelerada, como no estilo moderno, pré-moldado, como naquele estilo pré-moldado. Eu já conversei com todas as empresas do ramo e eles acham que em 8 meses, estourando, está pronto. Então, em novembro, nós teremos a empresa, e o início do trabalho já iniciou agora com a preparação do terreno para poder não atrasar a obra que deve ser iniciada agora no mês de novembro. Centro administrativo completo, com toda aquela maquete que vocês viram, englobando as secretarias, englobando o prédio da prefeitura e a avenida central, com todos os elementos, que inclusive vai ser bom, porque o centro administrativo é um conjunto de obra, vai permitir que a gente possa fazer correção, justiça a muitos piripirenses ilustres que já trabalharam por a cidade e que precisam ser perpetuados em obras grandes. Então lá nós teremos todos os espaços para denominar, dar nome, homenagear pessoas que trabalharam por essa terra. O prédio da prefeitura nós escolhemos, por ser uma homenagem ao centenário, nós vamos colocar Palácio do Centenário, esse é o nome da prefeitura. Agora a secretaria nós vamos ainda estudar, e a avenida também.